você que está nos acompanhando aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. Chegamos com mais um Talk in DI dentro da série de entrevistas Campeões do JASC, repercutindo as modalidades que venceram o maior evento poliesportivo de Santa Catarina, edição 2025, competição que aconteceu em Chapecó no mês de novembro. E nessa ocasião, destaque para o vôlei masculino de Chapecó, essa modalidade que tem muita tradição, conquistou mais uma vez o JASC, uma modalidade que sempre leva um grande público ao ginásio, e a gente vai conversar então para repercutir essa conquista com o técnico, né? O técnico Nilson Rex, também figura conhecidíssimo do nosso esporte, faz parte da história do esporte chapecoense, e a gente vai falar mais então dessa conquista muito importante para Chapecó. Olá Nilson, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui no estúdio do Diário do Iguaçu para falar desse momento especial do esporte em Chapecó, para o vôlei e, claro, projetar a sequência da modalidade aqui em Chapecó. Olá Rodrigo, olá a todos, é um prazer estar aqui, né, participando do programa e falar um pouco da nossa modalidade, das nossas conquistas, né, do trabalho que vem sendo feito desde a base até o adulto, né? Então é um prazer estar aqui no programa de vocês. Nilson, primeiro, vamos lá. Tenha anotado ali, porque senão você vai se perder nas contas ali, quanto JASC já conquistado por Chapecó, contando desde a carreira de atleta, né? Agora eu já fui assim numa pergunta, se tu não tem anotado, capaz de não se lembrar, né? Porque são muitas conquistas, não é jogar confete, mas é falar a realidade, né? Desde a década de 80 como atleta, agora como técnico já também há muito tempo, né, conquistando títulos para Chapecó. É uma história longa, né? Eu comecei em 81 quando eu vim para cá, né? Então já em 81 eu vim para jogar categoria de base e já naquele mesmo ano eu já fiz parte da equipe adulta de Chapecó. Em 82 foi o meu primeiro título como atleta adulto, né? Por Chapecó, nos Jogos Abertos, foi em Itajaí, a gente venceu lá, inclusive a final contra Blumenau mesmo. E então são anos de trabalho, de dedicação ao vôlei, né? Então, de Jogos Abertos em Santa Catarina, se não me falha a memória, eu tenho 10 títulos, né? Como atleta, como técnico, né? Tem 2 títulos de Joguinhos Abertos, então a gente também já trabalhou com a categoria de base, e várias conquistas no campeonato estadual também, na época do Frigorífico Chapecó, e até mesmo como a Prove, né? Então a gente também tem títulos no masculino. E, então é uma longa história, né? São 44 anos de jornada dentro das quadras, né? E fora delas também, porque a gente faz um trabalho também paralelo, né? Então, eu penso que foi uma escolha de vida, né? Vamos dizer assim, né? Dedicação ao voleibol, né? E eu procuro fazer o melhor trabalho, né? Representando sempre bem o nosso município, os nossos apoiadores, né? Então, para a gente é uma satisfação também. E os Jogos Abertos em Chapecó vamos dizer assim, foi uma marca, né, que ficou para nós aqui da modalidade, para mim como treinador, né, para a própria cidade, conquistar os Jogos Abertos em casa e conquistar o título geral também, isso fortaleceu ainda mais a modalidade, né? Uhum. Você veio de Pinhalzinho, né? Para quem não sabe, né? Sim, eu sou natural Pinhalzinho, de né? Pinhalzinho, né, eu vim para cá com 16 anos, a convite do Benhur e do Dante. Então, desculpa, meu trabalho de base foi com eles, né? Depois passei por vários treinadores aqui, o Bebeto de Freitas, o Renan, joguei 2 temporadas fora na ginástica Novo Hamburgo com o Jorginho, eu joguei em Curitiba também com o André Rodak, um treinador lá que a gente também teve uma passagem por lá. Depois acabei retornando para Chapecó, finalizei meus estudos na faculdade, priorizei um pouco mais a universidade para finalizar, né, porque eu tentava conciliar os dois, naquela época era um pouco mais difícil. E aí acabei ficando, né, por Chapecó e criei raízes aqui, né, há muito tempo. Certo. Você fez parte daquele lendário time do Frigorífico Chapecó, né? Tive a oportunidade, né, de jogar com grandes atletas, de treinar com eles, né. Naquela época o Renan era o treinador, né? Então Weber, Badá, Milinkovic, a gente teve uma equipe muito forte, né? Giovanni, Gavi, então a gente teve
essa possibilidade de treinar com esses caras, né, e treinar com um grande treinador também, né, tive a oportunidade de treinar com o Bebeto, que eu considero o maior treinador da história do Brasil e do mundo, né, um dos maiores treinadores, né, então a gente teve um bom aprendizado, né, o próprio Benhur que começou a gente, né, então a gente deve muito ao Benhur pela oportunidade que ele nos deu aqui, né, de nos trazer de Pinhalzinho. Em 81 ele fez uma seleção da região, né, então veio eu e o Valdir de Pinhalzinho, mais 4 meninos de Xanxerê, e durante 3, 4 anos a gente ganhou tudo no estado, né, de categoria de base e até juvenil. Então foi uma marca assim que ficou daquela geração, né, então e foi a oportunidade que a gente aproveitou, né? E eu aí segui para o adulto, né? Os outros atletas foram para outros municípios, mas eu acabei permanecendo em Chapecó e foi isso, né? E aí é importante, Nilson, a gente falar um pouco da tua carreira, até para contextualizar e reforçar o que a gente está falando aqui, né? Porque talvez para quem não esteja tão familiarizado, não conhece tanto a história do vôlei em termos geral, nós estamos falando aqui Bebeto de Freitas, Renan, o próprio Benhur, né, entre outros técnicos aí, e atletas que você citou, Milinkovic, Weber, o próprio Giovanni, que jogou aqui também. Nós estamos falando do suprassumo do vôlei mundial, só para ter uma ideia. Então, para falar da história tua, mas principalmente da história do vôlei de Chapecó. Então, a história do vôlei de Chapecó é muito rica. E esse título foi conquistado, né, por vocês nos Jogos Abertos. Não foi com uma equipe como a do Frigorífico Chapecó, que tinha muito investimento, vinham os melhores atletas do Brasil para cá. Foi fruto de um trabalho, principalmente na base, né, revelando jogadores, aquele trabalho formiguinha, mas que acabou honrando toda essa história que Chapecó tem no JASC, né, Nilson? Esse é o diferencial, né, Rodrigo, que eu considero, né, porque da nossa equipe que ganhou os Jogos Abertos, né, 10 atletas, dos 14, 10 foram formados na base, que é o trabalho formiguinho que a gente falou, né, então a gente vem do trabalho de base, né, e esses atletas é que trouxeram o título para Chapecó, né, então da equipe titular apenas um que não era de Chapecó, natural de Chapecó, mas que veio para cá com 19 anos, já está na 4ª temporada dele aqui. Então, é uma construção diária, né, Rodrigo? Tu que acompanha já a gente de longa data, né? Tu sabe de toda a nossa história, do nosso comprometimento com a modalidade, né? Por isso que tem um gosto diferente, porque a gente conquistou com pratas da casa. Tinha alguns atletas de fora, né? Mas da equipe titular, 5 eram formados na base e que estão representando Chapecó há muito tempo já nas competições adultas, né? Então isso que vamos dizer assim, que é o prazeroso de tu ver o trabalho do dia a dia e esses atletas dando resultado lá na equipe adulta, né? Então para a gente é diferente do que tu trazer, importar todos os atletas, né, e jogar a competição embora. Não, eles permanecem com nós, né? A gente acaba até perdendo alguns atletas que se destacam aqui para outras cidades e clubes, porque muitas vezes a gente não tem a condição financeira de segurar esses atletas, né? Como você salientou, quando tinha o Frigorífico Chapecó, era diferente o aporte financeiro na equipe, né? Então hoje a gente trabalha com pratas da casa, tenta trazer alguns atletas dentro da nossa condição financeira também para reforçar a equipe, mas a gente nunca abandonou, né, a base, né, e continua trabalhando isso, porque a gente sabe que se você não tem grande aporte financeiro, tu tem que formar o atleta, e é o que a gente procura fazer no dia a dia, né? Então essa garotada está de parabéns e isso faz com que a comunidade também abrace mais ainda, né? Porque eles se identificam com a cidade, né? São famílias que estão envolvidas aí. E você viu lá nos Jogos Abertos, né? A torcida foi fundamental para essa conquista, né? Acho que marcou a vida de todos esses atletas, por serem de Chapecó e até mesmo os que não eram daqui, viram a energia que estava no ginásio, né? Na cidade, né? E com certeza foi um dos maiores Jogos Abertos aí de Santa Catarina, né? Chapecó tem isso, ele resgata toda essa vibração dos jogos, dos ginásios cheios, né? Então a gente participa de outros JASC em outras cidades,
Mas Chapecó tem uma energia diferente, o público vai e torce para a cidade, isso é um diferencial que acontece quando os Jogos Abertos são realizados em Chapecó. E tá aqui o bicho, né? Quem né, nos acompanhando aqui, pode observar aqui o troféu de campeão do vôlei masculino, a medalha também de ouro, né, conquistada. Chapecó não conquistava o título no vôlei masculino desde 2014, né? Vinha batendo na trave, né? E agora em casa conseguiu aí o título contra Blumenau, que também tem um trabalho muito forte, né, aqui em Santa Catarina. E foi um título suado, né, ali na final, né? Foi épico, né? Perdendo 2-0, vocês foram buscar, graças também, mas com o apoio da torcida, porque houve o comprometimento dentro de quadra. E daí o sétimo elemento, né? O sétimo jogador, que foi a torcida, que fez o diferencial, né? Porque foi uma festa muito grande que há muito tempo a gente não via dentro do histórico ginásio Ivo Silveira, né? Com certeza, né? A torcida empurrou o time, né? E ela sentiu, né, que os atletas estavam se entregando ao máximo, né, Rodrigo, para buscar a vitória. E de virada, né? Então tu perder 2 primeiros sets até no detalhe, né, de não aproveitar algumas, mas o time não desistiu em momento nenhum, né? Então quem teve lá valorizou mais ainda essa conquista, né? Porque viram que a garotada não desistiu em momento nenhum. E que nem tu falou, o Blumenau tem uma tradição, né, nos Jogos Abertos, né? Acho que é o maior vencedor de títulos de JASC, de títulos gerais, né? No voleibol masculino também, vários anos a gente deu na trave com eles, perdeu as finais para eles, né? Então, tipo assim, tava meio engasgado, né? Vamos dizer assim, né? Então a gente em outros anos também perdeu a oportunidade de ganhar deles na final, mas são momentos, né? E por isso que eu digo, essa conquista em casa foi diferente, né? Pelo fato da torcida estar vibrando junto e sentindo a vibração que os atletas estavam, né? Que todo mundo queria vencer aquilo ali, né? Eu acho que esse foi o diferencial da nossa equipe para Blumenau, né? A gente sabia que era uma equipe muito boa, né? Atletas mais experientes que a nossa, que já jogaram Superliga A, né? Uma boa parte da equipe deles é de fora, praticamente toda a equipe, né? E nós não, a nossa equipe é uma equipe caseira, né? Então acho que esse foi um diferencial que nos ajudou também, o fato da torcida estar integrada, vamos dizer, que nem tu comentou, o sétimo jogador, e realmente a torcida fez um diferencial muito grande. E ali o Ivo Silveira, e eu acho que deve ter passado no filme na tua cabeça, lá de trás, né? Porque quantos e quantos jogos, né, a maioria, né, com o ginásio lotado lá na época do Frigorífico Chapecó, depois foi na parte mais final ali da equipe, foi construído, né, o ginásio Plínio Arlindo Denês, né, que tivemos grandes públicos também, mas ao longo da trajetória, ali, década de 70, 80 e boa parte da década de 90, os jogos eram no Ivo Silveira e ali é a casa do esporte, né? O Ivo Silveira tem a marca, né? Eu presenciei, né, até o futsal que jogava lá, né? Eu presenciei um jogo da Perdigão, antiga Perdigão, com a FEBA de Chapecó, que não cabia mais ninguém no ginásio, né? Nós trouxemos a Atlântica Boa Vista, que era a equipe do Bradesco, lá do Rio de Janeiro, com o Bebeto e a grande maioria da equipe deles era a seleção brasileira, tinha gente sentada em volta da quadra, não tinha espaço mais. Né? Então o Ivo Silveira tem essa marca, né? Essa história, né? E nos Jogos Abertos não foi diferente, né? Ginásio lotado a semana toda, então isso é uma história, né? Que se conquistou lá, né? Tu comentou do ginásio da ADC, com certeza teve grandes públicos lá também, grandes jogos. Eu pude sempre lotado, sempre lotado. Né? Então acho que o vôlei se identifica, né, com a cidade, né, pela história que tem, né. Então desde 81, que quando eu vim para cá, o voleibol sempre foi abraçado pela comunidade, né. E hoje a gente vê a quantidade de equipes amadoras que tem no município, é incrível, né? Quando tem as competições aí, muitas pessoas praticando voleibol. E uma grande parte dessas pessoas passaram pelas escolinhas nossas. Então, muitas vezes, a pessoa nos cumprimenta, professor, tu lembra de mim? Eu fui seu atleta na escolinha. Só que é tanta gente, Rodrigo, que muitas vezes a gente acaba não lembrando, né? Mas que bom que
o atleta lembra, né? É Sim. sinal que a gente também fez parte de uma parte da vida deles e é o que a gente procura fazer e passar valores então é isso que a gente procura também fazer no dia a dia, né? Que não é só jogar. Eu sempre falo, nós estamos aqui, é a formação, mas a formação de um cidadão. Né? Então a gente quer formar atletas, mas formar cidadão também, né? E esse projeto vinculado à universidade que desde 2013 ele já acontece, isso também fortalece a modalidade, então é uma história muito bonita que eu penso. E ainda falando do Ivo Silveira, né, aqueles jogos com a Sadia, né, Frigorífico, Chapecó e Sadia. Não sei se eu vou estar equivocado, mas talvez por muito tempo foi o principal clássico do voleibol, acho que o clássico de maior rivalidade do voleibol brasileiro, acredito eu, pela forma, né, ali tudo que envolvia, né? Quando tinha jogo lá, a torcida ia para Concórdia, de Concórdia vinha para cá, era uma rivalidade muito grande, né? Sim, com certeza, né? Marcou época, né? Era o clássico da salsicha, né? Isso ficou marcado, né? E com certeza, como você comentou, ninguém imagina, né? E muitas vezes a estrada era estrada de chão, né? Para chegar em Concórdia, uma parte dela, né? Uhum. Mas o pessoal embarcava no ônibus, ia torcer lá, a torcida de Concórdia vinha para cá. E que nem tu comentou, é uma das maiores rivalidades, né? Um dos maiores clássicos do voleibol nacional. Uhum. Então isso também ficou marcado, né? Nessa época pela proximidade das cidades e pela rivalidade, né? Eram dois frigoríficos, né, que estavam ali disputando o título, né? Uma disputa econômica praticamente também, né? Também. Então tinha muita coisa envolvida, né? Com certeza. E falando novamente da conquista do JASC, a gente destacou bastante, né? A final, né, que foi um 3-2 para Chapecó, ginásio lotado, assim como em outros jogos, mas claro que a final é diferente, tinha mais gente. Mas falar assim, Nilson, o que foi preponderante para essa conquista do título, porque lá atrás ficou definido, né, o ano passado, né, ficou definido, sacramentado que Chapecó seria a sede dos Jogos Abertos. Aí, claro, tem-se uma preparação diferente, tem uma visão diferente porque os JASC vão ser em casa. Como que foi todo esse trabalho de preparação, projetando para fazer bonito no JASC? Aí teve a estreia, segundo, terceiro jogo, mata-mata, foi toda uma construção. Falar de todo esse trabalho, o que foi preponderante para a conquista do título? Bom, além do trabalho diário, né, Rodrigo, a gente tentou fazer com que os atletas acreditassem que era possível. Né? A gente conseguiu resgatar alguns atletas que a gente tinha perdido, vamos dizer assim, por outras equipes, né? Então a gente conseguiu trazer o Jorge de volta para fazer parte, reforçar a equipe. Conseguimos trazer um menino da base que estava lá no Renata e aí ele veio, a equipe do Renata nos emprestou ele porque ele é natural de Chapecó, então é um que a gente, vamos dizer assim, perdeu entre aspas, mas a gente vê com bons olhos porque ele também está tendo uma oportunidade numa grande equipe. E a gente conseguiu também trazer ele para reforçar a equipe na etapa final dos Jogos Abertos. Então ele jogou dia 19 lá em São Paulo, a final sub-21 do Paulista. Eles perderam para o SESI, ficaram em segundo lugar. Mas conseguimos trazer essas peças que foram fundamentais também para a conquista, né? E atletas que são daqui, né? Atletas que são daqui, que são chapecoenses. Por isso que eu te comentei, dos 14, 10 eram daqui, né? E eles vieram reforçar a nossa equipe, né? O Jorge já veio desde da metade do ano, né? Então ele terminou o contrato com a equipe de Brasília, ele acabou retornando para Chapecó e a gente conseguiu segurar ele aí. E há 2 semanas atrás a gente tinha jogado nos Jogos Abertos o estadual lá em Joinville e nós tínhamos perdido para Blumenau 3-1. Só que a gente viu que tinha possibilidade de ganhar. E aí quando acabou o jogo lá em Joinville eu falei, olha, acreditem que a gente vai vencer na hora certa. A hora certa é os Jogos Abertos, porque o foco todo, né, o projeto todo, ele estava voltado para o JASC. Né? O nosso grande objetivo, vamos dizer assim, da temporada, até mesmo por ser em Chapecó e a preparação, era vencer os Jogos Abertos. E ainda mais por ser em Chapecó. E como a gente teve a possibilidade de jogar contra Blumenau lá no estadual, e aí a gente perdeu para eles 3-1, mas viu que tinha a possibilidade de reverter esse placar nos Jogos Abertos. E foi o que aconteceu, né? A gente trabalhou
o psicológico também dos atletas, que eles viram que era possível vencer Blumenau, né? E eu acho que isso foi um fator importante, né? Eles acreditarem que a gente tinha condições de vencer. E em momento nenhum eu falei, ó, nós podemos até perder, mas nós não vamos desistir nunca. E foi o que aconteceu, eu acho, né? Então acho que foi um trabalho que a gente foi fazendo no dia a dia, né, e fortalecendo cada vez mais próximo dos Jogos Abertos. Usou o estadual como preparação também para jogar e conhecer a equipe. Eu acho que isso deu uma perspectiva, né, para os atletas de que era possível vencer os Jogos Abertos em Chapecó. E acho que foi fator fundamental, né, passar essa energia e acreditar no que eles vinham fazendo no dia a dia, que era possível vencer. Certo. E eu vejo na camisa aí da Prove o símbolo da Chapecoense, né? E, coincidência ou não, o título do JASC foi no mesmo dia, no domingo, que a Chapecoense conquistou acesso para a Série A. Então, foi talvez um dos dias mais felizes da história esportiva de Chapecó, porque tivemos não só do vôlei, o karatê foi campeão também, né? Eu não me lembro se teve mais alguma modalidade que foi campeã naquele dia. Acho que o bolão. O bolão e acho 23 que o tênis masculino. de mesa, eu acho também. O tênis de mesa foi depois, foi no final de semana posterior. Posterior. Né? Então tivemos 3 títulos de JASC, né, que ajudaram e muito a Chapecó no fim de semana seguinte, né, conquistar o título geral, algo inédito, né? E depois à tarde o acesso da Chapecoense. Mas o símbolo da Chapecoense, o que significa? É algum tipo de parceria, Nilson? O que dá para dizer aqui? Acho que no feminino tem também, né? Essa nossa parceria vem de longa data. Né? Então, desde o falecido, né, Palaoro, então a gente tem essa parceria fortalecida há muito tempo, né? Então a Chapecoense em outras épocas já nos ajudava com o refeitório, então alguns atletas faziam a refeição lá quando eles estavam numa condição melhor, né? E a gente sempre teve essa proximidade com a Chapecoense, né? Muitas vezes eles precisavam do ginásio para fazer um treino porque estava chovendo, não dava para usar o campo. A gente, não, usa o ginásio aqui, a gente vai fazer outro trabalho. Então, essa amizade, essa parceria que a gente tem, né? E aí, pelo fato de ser chapecoense também, né? A equipe ser de Chapecó, numa época a gente pode usar já que a gente tem essa parceria, podemos usar a marca de vocês, a logo. Daí o Palor falou, não, sem problema, Nilson. A gente é parceiro, né, em todos os momentos, né? E a partir daquela época que a gente vem usando o símbolo da Chapecoense, mas isso com permissão deles também, né? E isso fortalece também e identifica a cidade. Então, muitas vezes, e a gente continua ainda com essa parceria. Dentro do que é possível, eles nos auxiliarem, eles nos auxiliam. Né? Então, é uma identificação que fortalece também o voleibol. Né? E eu penso que é o esporte, né, de Chapecó sendo representado. Né? Então, hoje, quando a gente viaja e para no aeroporto, o time da Chape, né? E aí o pessoal vem conversar com a gente, não, a gente é de Chapecó, a gente representa o voleibol de Chapecó, temos uma parceria com a Chapecoense, né? E isso fortalece, né? Identifica a nossa cidade, né, Rodrigo? Então eu penso que isso fortalece também a modalidade e é sempre bom representar Chapecó em qualquer lugar que você vai, né? Então essa nossa parceria é de longa data, né? Muitas pessoas até nem, mas faz muito tempo. Mais de 10 anos, né? Mas muito mais de 10 anos, Rodrigo. Muito mais de 10 anos. Tem mais de 20 anos que a gente tem essa parceria, né? Então eu penso que não atrapalha em nada, né? Para nós é gratificante ter o símbolo da Chapecoense, né? E a gente nunca cobrou nada de contrapartida, eles nos ajudam dentro da possibilidade, né? E eu penso que isso fortalece e é uma maneira também da gente levar o nome da Chapecoense para outros lugares, né? Eu acho que a gente está também vendendo a imagem da Chapecoense. O voleibol tem uma bonita história, né? Tem esse comprometimento com a cidade também, né? E somos representantes de Chapecó, né? Então não vejo por que não usar, né, a marca deles, claro que com a permissão e
eu sempre digo, e respeitando, né, o trabalho que está sendo feito dentro da Chapecoense, né, então eu acho que a gente só agradece, né, pela oportunidade de estar vestindo também a logomarca deles no nosso material e pela parceria que a gente tem de amizade e de ajuda que eles, quando podem, nos ajudam também. Legal. Nilson, falar um pouquinho de 2026, se bem que 2026 já começou, né? Porque está acontecendo, né, a Superliga Nacional B, que começa num ano e termina no outro. Né? Começou já, né? Vai terminar só no ano que vem. Como é que essa equipe? A equipe é a mesma do JAS, que perdeu alguma peça? Foi contratada alguma peça? E esse planejamento aí para 2026 que já está acontecendo, porque a Superliga, tanto na A também, é parecido com o calendário europeu do futebol, né? Ele começa num ano, ali em novembro, e vai até começo do ano seguinte. A gente está na competição, né? Então nós terminamos os jogos, jogamos a final dos Jogos Abertos dia 23. Dia 25 nós já viajamos para Fortaleza, porque nós já jogávamos dia 26 lá com o Nord, com a equipe do Nord de Fortaleza. Então a gente não para, né? Já tivemos 3 jogos, até esse final de semana que passou a gente jogou com o Blumenau lá e perdeu 3-2, né? Nos detalhes. Jogamos já com a equipe Montes Claros, né? Montes Claros aqui, também fizemos um bom jogo, né? Nord e Montes Claros são duas equipes que montaram o plantel para subir para A. O Nord é a equipe do Marcelo Negrão, né? E Montes Claros já jogou ano passado a B, chegou entre os 4 finalistas, perdeu para a equipe de Uberlândia, e aí permaneceu na B. Então eles também esse ano reforçaram o grupo para buscar a vaga para a Superliga A. E eu penso que a gente fez 2 bons jogos, né, com essas duas equipes. Ontem sábado perdemos para Blumenau, mas também foi um grande jogo, né, foi decidido no detalhe. E agora a gente joga quinta-feira contra a equipe da Ilásia aqui em Chapecó, no Ivo Silveira, né, às 19h30. Então, o nosso primeiro objetivo desta competição da Superliga B é garantir a vaga para a próxima temporada, que é chegar entre os 10. São 14 equipes. Nosso primeiro objetivo na competição é permanecer entre os 10, que aí se manter, que aí já está classificado para a competição do ano seguinte, daí é 2026-27, e aí o teu planejamento muda um pouco também, né, Rodrigo? Porque a gente vem desde março com essa equipe, né, trabalhando. Da equipe que jogou Jogos Abertos permaneceram todos, e a gente conseguiu trazer mais 3 atletas para reforçar esse grupo, né? Então a gente achou a necessidade de trazer algumas peças para um pouco mais de rodagem e experiência, né, para fazer parte do grupo, mas dentro da nossa condição e da nossa realidade. E a equipe está evoluindo a cada jogo, né? A gente percebe que a cada jogo a gente está evoluindo. E o objetivo primeiro é tentar ficar entre os 10, e aí depois dessa permanência tentar chegar entre os 8, que daí acontece os playoffs, né? A equipe está focada nessa competição, nós não vamos parar, então a gente joga agora dia 18 e a equipe treina até dia 20, aí vai ter só um período ali de 5 dias de intervalo, que é o Natal. A equipe se reapresenta dia 26 à tarde, já volta os trabalhos, porque dia 5 a gente já viaja para Campo Grande para a sequência da competição. Então essa competição ela começa no ano e finaliza final de março, né? Então não tem essa parada, não vai ter férias. As férias, vamos dizer assim, vão ser após a Superliga B, né? E aí o planejamento também vai ser a partir disso, né? Então o primeiro objetivo agora é buscar pontos, somar pontos, para que a gente consiga permanecer entre os 10 primeiros ali, que já garante a vaga para o ano seguinte, dentro da Superliga B, e aí tentar buscar um resultado melhor na própria Superliga B deste ano. E lá na frente, daí também a defesa do JASC, né, o ano que vem, né, tentar defender o título lá em Rio do Sul, né? Com certeza, né? Já pensando também nesse planejamento, né? Mas agora o foco volta à Superliga B, mas já pensando numa sequência depois, né? Vai até quando mesmo a Superliga B? Vai até final de março. Final de março. Então dia 24 de março
finaliza a Superliga B. Então tem uma longa jornada aí sem intervalo, né? Apenas um intervalo ali do Natal. Mas a equipe não para de trabalhar. Dia 2 já se reapresenta e os trabalhos continuam já pensando no temporada 2026 já, né? Que tá logo ali, né? E daí depois da Superliga B, daí você faz um replanejamento, né, para sequência, né? Com certeza. Então a gente vai esperar finalizar essa competição e aí fazer uma avaliação de todo o grupo, né? E aí dentro do que vai ser possível também de renovação com os patrocinadores, com a própria prefeitura, que é a nossa principal apoiador, né? Então a gente vai analisar e ver como que foi a nossa participação e planejar daí para a sequência do ano de 2026, mas a gente sempre foca, né, nessa principal competição, porque é a prefeitura, vamos dizer assim, que dá o aporte maior para que a equipe se permaneça, né? Então eu sempre falo, a nossa principal competição é os Jogos Abertos, porque a mantenedora do projeto é a prefeitura, né? O aporte é maior, temos outros patrocinadores e apoiadores, mas o que identifica mesmo, né, é os Jogos Abertos, né? Que não só no vôlei masculino, mas como quase todas as modalidades do município, a prefeitura é uma grande apoiadora, né, Rodrigo? É a principal, né? É a principal, né? Então, hoje a gente ainda não tem um patrocinador master, vamos dizer, o nosso master é a prefeitura, né? E daí tem outros apoiadores, a universidade, o Sicredi, né? A Unoesc, né? E outros apoiadores menores, né? Mas ainda a gente não tem aquele master que supere a prefeitura municipal de Chapecó, né? Então a gente está buscando isso também. Daqui a pouco, olha, eu quero ser o maior apoiador, né? Então, mas a gente está sempre buscando isso também, né? Temos um projeto aprovado no Ministério dos Esportes, que a gente está na captação através do imposto de renda também. Então, além da quadra, a gente faz o trabalho por fora, né? E tu me acompanha, sabe como que é essa... técnico, dirigente, tudo um pouco. A gente procura, né? Enquanto a gente não tem uma estrutura muito grande, a gente pretende cada vez mais ter mais pessoas nos auxiliando para que a gente possa dividir algumas funções. A cada ano a gente está conseguindo trazer mais pessoas para ajudar, mas tu sabe que tudo isso envolta em valor financeiro também, né, Rodrigo? Então a gente procura caminhar dentro das nossas possibilidades, não dar o passo maior que a perna, para que a gente possa cumprir também com os compromissos financeiros sem comprometer o amanhã, né? Tá certo, tá certo. Nilson, muito obrigado, né, por ter atendido o nosso convite, vir aqui falar dos Jogos Abertos, falar do vôlei, falar do esporte de Chapecó, resgatar um pouquinho essa história bonita, né, principalmente que tem o voleibol e desejar sucesso aí na caminhada. Agora está tendo aí a Superliga B, a gente está acompanhando também, né? Então reforçar o convite, né? Quinta-feira agora é dia 18, 19 horas e 30 minutos, Chapecó e Elase de Florianópolis pela Superliga B no Ivo Silveira. Qual que é o valor de ingresso? O valor é R$10 a meia entrada e R$20 a inteira, né? Então, um valor bem acessível, né? Eu penso que a torcida vai estar presente, dar aquela força de novo para a garotada. Com certeza. Nilson, obrigado. Agradeço o convite, né? Falar um pouco da nossa modalidade, da história do voleibol de Chapecó, né? E só agradecer por mais essa oportunidade. Muito bem, obrigado, Nilson. Então esse foi mais um Talking DI da série de entrevistas Campeões do JASC. Destaque hoje para o vôlei masculino de Chapecó. A gente volta na sequência, vamos falar mais esporte, mais de campeões do JASC. Um abraço a todos.